Olá, boa noite a todas as pessoas que nos assistem, as que virão nos assistir futuramente. Sejam todas bem-vindas a mais uma aula do curso para compreender o fascismo. Hoje, a nossa sexta aula, com a temática O Fascismo no Brasil de Bolsonaro. Lembrando que essa aula vai ser daquele formato, né, por blocos. Hoje teremos 3 blocos, e ao final de cada bloco, de 15 minutos, teremos 5 minutos para as perguntas. Então, vocês já podem enviar suas perguntas pelo chat, tanto do Facebook quanto pelo YouTube. Aquelas perguntas que não forem contempladas, a gente sempre lembra que elas poderão ser enviadas para o professor Vanderlei Codo, pelo Facebook do curso para compreender o fascismo, ou para o e-mail, para compreender o fascismo@gmail.com. A lista de presença está na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, para aqueles inscritos que desejarem certificação. Agora eu vou passar a palavra ao professor. Desejo a todos uma ótima aula. Boa noite, muito obrigado, Rotiele. Bem, a questão é discutir o fascismo no Brasil. Tem sido muito discutido, tem muita gente falando a respeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma olhada no que os pensadores, principalmente os pensadores especialistas em fascismo, estão falando, estão discutindo, etc., né? Eu vou começar pelo Pondé. O Pondé, ele diz que é um erro considerar o governo do Bolsonaro como fascista. E ele dá 2 razões para isso. A primeira é que a economia do Bolsonaro é liberal. Ele não percebeu que Chicago Boys é uma dimensão particular do liberalismo, que tem por objetivo a destruição do Estado. E o Estado mínimo. E é objetivo do fascismo a destruição do Estado para poder colocar o regime fascista no lugar dele. Mas depois eles falam que o Bolsonaro não é fascista, porque o que os eleitores do Bolsonaro querem é ser ouvidos, é ser respeitado, é poder conversar com o presidente. Bom, em primeiro lugar, tem algum eleitor de algum candidato de alguma linha política, de alguma filosofia, de alguma ideologia que não queira ter conversa e ter acesso ao seu eleito? É como se Bolsonaro detivesse o privilégio de ser um bom ouvinte. Primeiro que não ouve nada, e etc. Mas escuta aqui uma coisa, desde quando você pode redigir, eleger um determinado sistema, denominar um sistema pelo que os eleitores querem? Então, eu vou querer saber o que é que os eleitores do capitalismo liberal quer, o que é que o eleitor da social-democracia quer, para poder definir a social-democracia. Definitivamente, o Pondé ouviu o galo cantar e não sabe aonde. Não sabe sequer aonde está o galo, se é que ele sabe, se é que ele já viu algum galo antes. Um outro a ser citado na mesma linha é o Denis Rosenfield. Ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele diz que o fascismo, que o Bolsonaro não é fascista. Não, e ele diz mais, que não é nem de extrema-direita.
porque o Bolsonaro respeita todas as regras eleitorais. Que regras eleitorais que o Bolsonaro respeitou? Fake news, fraude na comunicação, calúnia e mentira na propaganda, não comparecimento num debate para expor as suas ideias e seu programa, a ausência de um programa, onde tá as regras eleitorais que ele respeitou. Depois é mais divertido. Depois ele diz que o Bolsonaro não é fascista porque o Bolsonaro prega a liberdade de expressão. O Bolsonaro é absolutamente contra a liberdade de expressão. O Bolsonaro vive dando porrada na empresa, prometeu fechar, não dar concessão para a Globo. Toda vez que alguém emite, toda vez que alguém se expressa, né, portanto, o Bolsonaro enche de insultos. A última foi que ele disse que ia dar uma porrada, encher a boca do repórter de porrada. Ele é um grande respeitador da liberdade de expressão. E a outra razão é porque o Bolsonaro defende a independência dos poderes. Defende a independência dos poderes. O Bolsonaro agiu fortemente para fechar o STF. A camarilha dos 300, que na verdade não passaram de 30, fizeram um ataque ao Congresso Nacional. Várias e várias passeatas foram realizadas contra o Congresso Nacional, contra a Câmara dos Deputados, contra o Senado, com a presença física do Bolsonaro, o Bolsonaro apoiando rigorosamente os setores fascistas, os fascistas que o apoiam exatamente contra a independência dos poderes. Né? E, para terminar, o Dennis Rosenfield considera extremistas o PT, o PSDB, e considera o MST como se fosse milícia, como se fosse paramilitar. Bom, esse nem sequer sabe o nome do galo, nunca viu, muito menos escutou que ele cantou. Esse está rigorosamente fora de qualquer realidade, de qualquer análise mais séria. Mas nem só de fantasias vive a discussão sobre o fascismo. Não é? Atílio Baron, por exemplo, ele diz que ele restringe o fascismo ao que aconteceu na Itália e na Alemanha. Então, não se poderia chamar qualquer outro governo de fascista, e principalmente não se poderia chamar o Bolsonaro de fascista, porque ele não conseguiu implantar um sistema fascista. É verdade. Se você considera o fascismo apenas como o sistema fascista, então você não pode chamar o Bolsonaro de fascista, porque ele não teve competência para implantar um sistema fascista. Aí, palavras do Boron. Ele vai prender, vai
vai perseguir, vai assassinar aqueles que resistam aos seus atropelos, as liberdades serão restringidas, a cultura submetida a uma perseguição sem precedentes para erradicar a ideologia do gênero e qualquer outra variante do pensamento crítico. Toda pessoa ou organização que se oponha será alvo do seu ódio, os sem terra, os sem teto, os movimentos de mulheres, LGBTI, as centrais sindicais, etc. Tudo será objeto do seu frenesi repressivo. Ou seja, ele está admitindo que o Bolsonaro é um fascista, que quer implantar o fascismo e que vai fazer tudo o que o fascismo fez. Ok. A questão central é que ele considera, o trabalho do Boron considera o fascismo quando implantado. Ele não considera a ideologia fascista, a doutrina fascista e um governo que se pretende fascista, não é? O Paulo Sérgio Pinheiro faz uma análise semelhante. Também ele localiza o fascismo depois da Segunda Guerra, e ele prefere, portanto, chamar o Bolsonaro de neofascismo. Eu não tenho nenhum problema em concordar com ele, eu só ainda não me convenci de que existem diferenças estruturais, diferenças de forma, diferenças de modo de atuação existem, mas que existem diferenças estruturais entre o fascismo, por exemplo, de Hitler e Mussolini, para o fascismo de Bolsonaro. Eu preciso encontrar alguma diferença de estrutura, e não apenas de forma, não apenas de jeito, não apenas de estilo, para chamar isso de neofascista. Mas posso chamar de neofascista, posso concordar com... posso concordar com o Paulo Sérgio Pinheiro, e tem muita gente que está usando muito apropriadamente o termo de neofascista para os fenômenos que estão ocorrendo agora, como Trump, como Bolsonaro, e como outros governos que estão caminhando velozmente para o fascismo no que eu chamei de segunda onda, né? Também o Fábio Gentili considera o termo neofascista como mais adequado. Eu não acho correto, diz o Gentili, que ele seja apenas autoritário. Ele reproduz a linguagem do fascismo em muitos aspectos, como na postura contra minorias e na descrença pelo Estado laico. Jurocê estudou muito totalitarismos de direita, ele tem opinião bastante semelhante, né? Ele diz que o fascismo se tornou mais burocrático agora, mais atualmente, né? Para o brasilianista Scott Manwaring, é a mesma questão. Ele considera como um fascismo apenas os movimentos clássicos da Primeira Guerra e, portanto, não pode chamar o governo Bolsonaro de fascista. Mas eu gostei muito da posição do Fischenstein. Ele é um argentino, ele trabalha nos Estados Unidos, ele é professor nos Estados Unidos, e ele acrescenta algo que eu não tinha me dado conta.
Ele diz que uma das características do fascismo é a mentira. E que, ok, todos os governos e os sistemas políticos mentem, mas o fascismo é diferente, porque o fascismo acredita na própria mentira. Né? Essa é uma coisa interessante da gente pensar, discutir, etc. Aí ele vai por onde todo mundo vai, ditadura, violência, racismo, para dizer que o Bolsonaro é um fascista wannabe. Wannabe quer dizer, pretende ser, mas ainda não é. Então, quer dizer, o Bolsonaro é um fascista, quer implantar o fascismo, mas não consegue. E isso eu acho importante da gente ressaltar e destacar. Nós vamos falar mais sobre isso aqui no resto dessa aula. Acho que está na hora de pergunta, Rochelle. Sim, vamos lá. Primeiramente, o Vanderlei, tinha algumas pessoas perguntando, você começou a sua fala citando um autor, Pondé. Pondé, P-O-N-D-E. Tá. É fácil de achar, não foi só besteira sobre o fascismo que ele falou besteira sobre muita coisa. Você pode achar na internet um monte de besteira que ele tem falado há muito tempo já. Pondé. Certo. E aí temos a pergunta do José Guilherme Koch, eu acho que é assim que se fala. Como o professor avalia o discurso de Bolsonaro afirmando que não existe mais corrupção? Essa foi da última dele, né? Ele disse assim, eu acabei com o Lava Jato. Em primeiro lugar, que ele não acabou com o Lava Jato. Né? O Lava Jato acabou, mas acabou sozinho, se autofagocitou. Não teve um autor que acabou com o Lava Jato. Quem acabou com o Lava Jato foram as tolices que o próprio Lava Jato fez. Principalmente a ideia de perseguir adversário político e de ganhar as eleições através da perseguição do Lula, por exemplo. O acordo que o Moro fez com o Bolsonaro, eu prendo o Lula e você ganha a eleição e depois eu viro ministro, coitado, acabou sem o Lava Jato e sem o Ministério, e levou o Lava Jato junto com ele, com a falta de competência que ele teve e com o intransigente, a relação intransigente do Bolsonaro. O Bolsonaro pressionou e mandou o Moro embora por medo de que ele ia competir com ele e ia ganhar dele nas eleições. O Bolsonaro tem razão, não é difícil ganhar dele tendo um mínimo de inteligência. Né? O Moro é simplório, mas não é tão idiota quanto é o Bolsonaro. Sim, mas eu estou tergiversando sobre a pergunta. É claro que é uma fantasia, é uma outra grande mentira, para usar a terminologia do Wittgenstein, em que o sujeito acredita, né? Ele falou, por exemplo, na ONU, que não tem queimada no Brasil. Ele falou na ONU que quem queima são os pobres coitados dos indígenas que sobrevivem da terra. Então, estaríamos lidando com tribos inteiras suicidas. Ele falou que o caboclo, que também vive na Amazônia, foi que atirou fogo. Ele disse que a China que é responsável que quer tomar a Amazônia e quer dominar o Brasil, né? Ele diz que bom, curioso, como ele o que é mais
engraçado. Não é nem fascinante, nem nada. É engraçado. É como é que ele vai inventando uma mentira, aí a mentira não pega, aí ele inventa outra, aí a outra também não pega, aí ele vai inventando mentira, 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 mentira. É, tá aí uma coisa que o Bolsonaro sabe fazer muito bem. Sim. Vamos à pergunta do Júlio Lima. Mussolini foi editor de jornal, Carlos Lacerda era dono de jornais. Qual o papel da imprensa na ascensão do fascismo naquela época e hoje? Olha, grosso modo, a imprensa tem muito mais papel para combater o fascismo do que para apoiar o fascismo, né? O Mussolini ele foi editor daquele jornaleco que vendia 5, 10 exemplares no começo, né? Depois, quando o fascismo começou a crescer, o jornal começou a ganhar importância e era um porta-voz do Partido Fascista, um porta-voz do movimento fascista, né? Você não pode dizer que era um fenômeno da imprensa de uma maneira geral, né? Por um lado. Por outro lado, Lacerda ser considerado fascista? Não, eu acho que não. Lacerda era de direita, né? Lacerda era um canalha, foi responsável por várias e várias golpes e tentativas de golpes, mas não vejo na história que eu conheço do Lacerda, pode ser que eu conheça menos do que devia, não vejo nele uma alternativa fascista. Assim como a Globo, por exemplo, ela é de direita, ela promoveu o golpe contra o governo, né? Ela derrubou efetivamente Lula e Dilma, né? Ela elegeu Collor, mas eu não posso dizer que a Globo é fascista. A Globo é de direita, é de extrema direita, posso xingar de muita coisa, mas só não dá para xingar do que o Bolsonaro chega. O Bolsonaro fala que a Globo é comunista. Não, não é comunista. Vamos a um comentário vindo lá de Assis, da Unesp, do Matheus, meu colega. Ainda que o foco de hoje seja o fenômeno aqui no Brasil, creio que seria interessante comentar a notícia de que a justiça grega considerou o partido neonazista de lá como uma organização criminosa. Sim, e você tem um crescimento forte dessa organização, chamemos de neofascista, na Grécia, e se o governo não tomar providências sérias, uma dessas foi essa de colocar na ilegalidade, a Grécia é um dos países que corre o risco de ter um governo fascista. Então, antes de mais nada, tem uma questão de princípio, entendeu? Fascismo não pode ser legal. É a mesma coisa que legalizar assassinato, né? De hoje em diante, assassinar fica sendo permitido nesse país. Um regime que quer destruir os inimigos, né? Um regime que quer destruir os outros poderes, etc., é sempre criminoso e sempre tem que ser colocado na ilegalidade, né? Bobeamos várias vezes, e a Itália bobeou, a Alemanha bobeou, achando que a gente via do Bolsonaro. Ele devia ter sido preso quando ele disse que tinha que matar 30 mil pessoas para poder
estabelecer um governo nesse país, quando ele dizia que tinha que metralhar todos os petistas, ele tinha que ter sido preso. Porque eu não posso defender isso, Bocelli. Eu não posso dizer para você, eu vou matar teu pai e tua mãe, e você defendeu o quê? A liberdade de expressão? A hora que eu te ameaçar disso, eu vou para a cadeia. Só que ninguém levou o Bolsonaro a sério, ele não foi preso, né? E deu no que deu. A Grécia acordou antes. Mais uma pergunta é do Remígio Tobechini. Os evangélicos atuam para reforçar o fascismo hoje? Atuam, sim, senhor. Não é todo evangélico, não. Eu acabei de ler, acabei não, faz um mês e pouco que eu li numa revista que chama Socialismo e Liberdade, se não me engano, que é a revista do PSOL, um longo artigo de um evangélico neopentecostal de esquerda, e ele disse que está organizando muita gente de esquerda e organizando uma luta contra o governo do Bolsonaro. Então, ok, mas a força política e econômica do neopentecostalismo é difícil, é uma força que é hoje uma força auxiliar do fascismo no Brasil. Não é? Agora o Malafaia ficou bravo porque o Bolsonaro não elegeu um cara do STF terrivelmente evangélico, então é capaz deles brigarem, né? Mas até agora, toda a estrutura dessa alucinação neoevangélica, neopentecostalista, também é difícil dar um nome certo para essa loucura, ela é a base, ela é a estrutura fundamental de apoio. Se não fosse essa gente, o Bolsonaro não estava eleito, não. E para fechar esse bloco, vou fazer duas perguntas de uma vez, mas que têm relação uma com a outra. É da Beth Schmitz e da Adriane Roso, perdão. Como ser agente de multiplicação dessas informações se até nas faculdades os professores estão como que amordaçados? Como protestar de um modo que funcione, que o coletivo ganhe força, só pelas redes não está sendo possível, não é mesmo? Olha, o Bolsonaro, o projeto fascista do Bolsonaro falhou em quase tudo, mas conseguiu debilitar muito a educação, conseguiu fragilizar muito a educação, conseguiu destruir muito do que havia de decente na educação, principalmente na educação universitária. Né? Ele não conseguiu tudo. Ele não conseguiu, por exemplo, transformar os menininhos do primeiro grau, não sei como é que chama agora primeiro grau, acho que chama educação básica, né? Não conseguiu transformar a molecada em soldadinho, cantando o hino nacional com a mão no peito e reverenciando a bandeira. Ele não conseguiu isso, mas ele conseguiu destruir praticamente o CNPq, conseguiu destruir a CAPES, né? Conseguiu debilitar as universidades.
Acho que a gente está com probleminha de conexão. Aos que nos assistem, peço só um segundo para verificarmos aqui os problemas com conexão do professor Vanderlei. A gente já retorna, um segundo. Olá, pessoal. Acabei de falar com o Vanderlei. Ele teve problemas, falta de energia lá na casa dele. E ele pediu para avisá-los de que se não a energia não voltar em 5 minutos, né, que ele falou que geralmente quando cai energia assim, demora um pouco para voltar. Então, se não voltar em 5 minutos, a gente vai dar um tempinho de 5 minutos para ver se volta a energia. Caso não seja possível, ele comunicou que a gente continua essa aula, então, na terça-feira, né, na próxima semana, e aí, nem que for preciso aumentar mais uma aula do curso, né, esticar um pouquinho mais, mas que realmente não dava para contar com esse imprevisto, né, da falta de energia. Então, eu vou aguardar mais 5 minutinhos, caso não retorne, né, a energia, então eu encerro a live e a gente volta na terça-feira da próxima semana. Eu coloco um comunicado também, né, aqui nos comentários, de que a gente retorna na terça-feira. Peço desculpas, né, mas vamos aguardar 5 minutinhos e caso não for possível, a gente se encontra então na terça-feira. Vamos aguardar.
Alô? Pronto, Vanderlei, estamos de volta. Bom, então tá, né? Tá todo mundo me ouvindo? Ou só você? Todos. Então tá, Estamos olha, ao por ar. favor, me desculpem, eu moro num lugar que a luz termina sempre. Eu vou continuar o curso agora. Se cair de novo, nem precisa pensar, nós transferimos o resto para terça-feira que vem, tá bom? Fica com os dedos cruzados. Lá vamos nós, então. Então, até agora a gente discutiu sobre quem tinha dúvidas ou quem tinha outras posições a respeito do Bolsonaro ser fascista ou não. Sabe qual que era o slogan do Hitler na Alemanha? Traduzindo, porque em alemão eu não entendo nada, Alemanha acima de tudo. Para quem não lembra, o slogan do Bolsonaro é Brasil acima de tudo. Alguma dúvida de que se trata do mesmo projeto, não é? O desrespeito aos direitos humanos é uma das marcas fortes do fascismo. O combate a qualquer política de direitos humanos. A frase do Bolsonaro é: conosco não haverá essa politicagem de direitos humanos. Essa bandidada vai morrer porque nós não enviaremos recursos da União para eles. Claro, então? Deixa eu ver se eu me acho aqui que a perda da luz me deixou meio atrapalhado com os meus papéis. Alto nível de sexismo também é uma marca forte do fascismo, né? Lembram do Bolsonaro com a deputada federal Maria do Rosário, que disse que não ia estuprar porque ela não merecia, não era bonita? Lembra que ele empurrou a deputada, deu uma bofetada e chamou de vagabunda? Bom, vamos então olhar melhor, olhar mais por dentro o governo Bolsonaro. Eu já disse isso aqui no começo, já disse numa outra live também que eu fiz. O fascismo não tem adversário, só tem inimigo. Se você discorda do líder fascista, você se torna inimigo também, porque discordou. O Bolsonaro está cheio disso. O Bebiano se tornou inimigo, era um aliado de primeira hora. O Mandetta se tornou inimigo porque discordaram dele. O Moro se tornou inimigo porque estava brilhando mais do que ele, etc. Quando você não tem um inimigo, quando você é fascista e não tem um inimigo, você inventa um. Não é? Os inimigos de preferência do
do Bolsonaro são marxismo, socialismo, comunismo, Foro de São Paulo, daí por diante. Então, ele sai distribuindo a peixa de comunista para todo mundo que não coabita com a sua postura no governo, não é? O Weintraub, quando falou em prender o pessoal do STF, ilustra muito bem o que eu estou falando. O Flávio Bolsonaro, quando disse que precisava um soldado e um cabo para fechar o STF, os 300 que viraram 30 tentando fechar fazendo aquele papel de idiotas, ameaçando o STF, né? Tem um fato curioso, o Flávio Bolsonaro, ele fez um debate, tinha lá uma menina do PCdoB, e eu acho que o outro era do PSDB, eu não lembro direito. A menina do PSDB era médica, e o Flávio Bolsonaro passou mal durante o debate. Eu não vou dar detalhes sobre se passaram mal, mas o Greg já falou bastante sobre isso, vai procurar no Greg que você vai saber o que aconteceu com ele. Aí ele ficou mal. Aí a menina do PCdoB e o rapaz do PSDB pegaram, sustentaram, socorreram, levaram ele para uma outra posição, cuidaram dele. No dia seguinte, o Flávio Bolsonaro, num arrobo de civilidade que é raro nele, agradeceu aos seus oponentes por terem ajudado naquele momento que ele estava precisando. O Bolsonaro brigou com o Flávio, ficou bravo com ele. Onde já se viu você ficar dando espaço para aquela gentalha? Isso é transformar qualquer adversário em qualquer inimigo. Né? Uma outra característica forte do fascismo é ser contra a imprensa. Nós já falamos sobre isso aqui hoje. Né? Contra qualquer imprensa que principalmente fale qualquer coisa contra ele. E virou todo mundo comunista. A Globo virou comunista, a Folha de São Paulo virou comunista, o Estadão virou comunista, os repórteres que o cobrem têm que serem eles cobertos de porrada. Ele jura que vai conseguir fechar a Globo impedindo a concessão. Não vai fazer, é claro, que ele não tem coragem para fazer isso. Mas é evidentemente contra qualquer imprensa. É claro, um sistema, uma ideologia, uma doutrina que vive da mentira, como vai poder conviver com um jornalismo que, em última instância, mostra coisas do mundo real, da realidade, etc. Depois você tem os outros poderes. Né? O STF, o sistema jurídico de uma maneira geral, né? E o sistema legislativo, Câmara e Congresso, são fortemente criticados, condenados, humilhados, vilipendiados pelo fascismo. Isso melhorou um pouco agora. Ele não anda mais dando porrada no Congresso. Assim que
que descobriu que ele ia sofrer impeachment, né? Que as coisas estavam caminhando para o impeachment, né? Outra coisa que o fascismo pretende é o fim do Estado. L'état c'est moi, o Estado sou eu. E nesse ponto, o fascismo, não só no Brasil, isso aconteceu em outros países também, mas o fascismo, ele se alia a um inimigo histórico, que é o liberalismo. O fascismo, ele promove uma intervenção forte do Estado na economia, ele propaga uma intervenção forte na economia, e o liberalismo, ao contrário. Ocorre que, particularmente no Brasil, o problema era destruir o Estado. Quando o Bolsonaro esteve no primeiro jantar para puxar o saco do Trump nos Estados Unidos, ele disse, naquela fala, naquela longa e elaborada fala de 5 minutos, ele disse que ele não tinha, que ele não estava lá para construir nada, que ele estava lá para destruir, e que tinha muita coisa para destruir. Tem para destruir todo o aparelho do Estado. E o Guedes é um Chicago Boys. Eu não sei não, eu não sou economista, mas eu não sei se existe outro Chicago Boys vivo que ainda acredita naquela pasmaceira do Estado único, do Estado mínimo, etc. O pessoal anda falando de neoliberalismo, que leva em conta alguma participação do Estado, mas como eu não sou nesse território, mas a tarefa do Guedes é a tarefa da destruição do Estado. Vende tudo a preço de banana. Quando o Guedes estava na discussão para ser escolhido como ministro da Economia, ele disse isso com todas as letras para o Bolsonaro. Tem que privatizar tudo. Tudo. Inclusive, enquanto a resistência do Bolsonaro, que não quer estatizar determinadas coisas, e principalmente uma resistência do Congresso, né? A Petrobras, por exemplo, está sendo vendida, fatiada em pedacinhos, e entregue para o capital internacional. Uma empresa que é líder em tecnologia, por exemplo, de águas profundas no mundo. Uma empresa que nós estamos entregando a preço de banana. E tem a burrice. Eu já falei, na outra live eu falei sobre a burrice, ela é absolutamente necessária para um líder fascista. Se você tiver um mínimo de inteligência, você é obrigado a pesar prós e contras. Você é obrigado a examinar os pontos críticos do teu pensamento. Não é? E para você ser um fascista, você não pode ser crítico, não pode ser pesar todos os pontos de uma formulação qualquer. Os amigos do Bolsonaro, que inclusive estão no governo, dizem que o Bolsonaro é linear. Para ele só tem sim ou não. Não existe talvez, não existe quem sabe, etc. A brincadeira que a gente fazia quando era garoto é que o cara tem 2 neurônios só amarrados com durex. Um deles é o neurônio que diz sim, o outro que diz não. Mas isso é só uma brincadeira, é claro.
Humberto Eco chama a atenção que o fascismo ele constrói a nova língua. Nova língua é o nome que o George Orwell deu para a linguagem dos fascistas. É a ideia de simplificar tudo, lexo pobre, sintaxe limitada, frases curtas, etc, etc, etc. Bolsonaro conseguiu falar na ONU durante 15 minutos. Ele tinha espaço para 50. Os discursos dele não passam de 5 minutos. Assim como os do Mussolini, assim como os do... Mussolini é um pouco diferente. Assim como os do Hitler, etc, etc. Mussolini tinha uma verve invejável, uma verve impressionante. Mas depois dele, a burrice sempre fez parte do universo fascista e faz parte do universo do Bolsonaro e dos seus principais assessores, como Damares, como Salles, como o antigo Weintraub, o outro ministro da Educação já conseguiu também provar para todo mundo que mal sabe encontrar o caminho de casa, né? Que é muito pouco inteligente também. Paralelamente com a burrice e com a nova língua, aparece a questão do irracionalismo. Acabei de responder uma pergunta agora, onde o Bolsonaro diz que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no Brasil. A Terra é redonda, a Terra é plana, não é redonda, né? O Olavo de Carvalho é o principal ideólogo fascista do governo Bolsonaro. Os seus filhos se formaram lá. O livro do Bolsonaro o livro do Olavo, é o livro de cabeceira do Bolsonaro. Ele declarou que foi a pessoa que mais o influenciou, e você não vai encontrar tão cedo um irracionalismo tão claro, tão límpido, tão puro como o irracionalismo do Olavo de Carvalho. Não é à toa que ele vem da astrologia. Eu acho que ele ainda é astrólogo, ele acha que não, ele fica bravo se a gente chama ele de astrólogo, mas é uma teoria, uma série de suposições místicas, etc., que explicam o teu destino de maneira que se afasta da racionalidade, né? Paralelamente com o irracionalismo, claro, um ódio à ciência e um ódio à academia. Impressionante, o Bolsonaro escolheu a dedo ministros de educação para acabar com a educação. O projeto dele, eu também falei na resposta à pergunta, era projeto de militarizar as escolas. Ele quer simplificar os livros escolares, porque a criança não precisa ficar pensando aquelas coisas complicadas, e daí por diante, não é? E você tem a palingenética, não é? Que é uma marca do fascismo. Eu já falei sobre isso em algum momento. Na ausência de um projeto, na ausência de um programa, perguntaram para o Mussolini qual era o programa do governo dele, qual era o programa do partido dele. E ele disse, nosso programa de governo é muito simples, nós queremos tomar o poder. E o programa do Bolsonaro é muito parecido também, e nunca houve nenhum programa, ele fugiu de qualquer apresentação do programa na eleição. Se é que houve uma facada, ela serviu perfeitamente para
para isolá-lo do debate que pressupõe inteligência, do debate que pressupõe um programa. O senhor Bolsonaro, a pergunta de por que a Michelle ganhou aquele dinheiro do Queiroz, ela deve ser tão importuna para o Bolsonaro quanto a pergunta de falar, presidente, qual é o teu programa de governo? Não é? Eu vou parar por aqui, porque nós atrasamos com aquela interrupção de luz, mas eu acho que ainda dá para perguntar. Vamos lá. Temos a pergunta, eu acho que é assim que se fala, do Irafo. Professor, acha que demos brechas constitucionais para a legalidade do fascismo? O presidencialismo, com forte caráter imperial, colaborou com isso? O presidencialismo? Isso, com forte caráter imperial. O nosso presidencialismo, ele é um presidencialismo muito esquisito, né? Ele é um presidencialismo de coalizão. Eu não sei se isso existe em algum outro lugar ou se é uma jabuticaba. Mas ao mesmo tempo é um presidencialismo que tem que ceder muito ao parlamento, não é? Nós vamos discutir com mais calma essa relação. Mas eu não acho que o nosso presidencialismo seja imperial. Eu gostaria... você que fez essa pergunta, me escreve dizendo por que é que o nosso presidencialismo é imperial, que eu quero ver se eu aprendo alguma coisa com isso, porque até hoje essa relação não me passou pela cabeça. Se tivesse em aula presencial, a gente ficava discutindo, tal, né? Mas não dá. Então me escreve que aí a gente discute sobre isso. Eu queria saber o que é que você entende por presidencialismo imperial. Combinado, ficou dado aí o recado. Agora vamos ao comentário, na verdade, do Oliveira Júnior. Ele falou assim, professor, acabou de sair que o Celso de Mello, em último ato, destacou o voto pelo depoimento em pessoa do Bolsonaro. Ele já está sendo chamado de filho de Marx, neto de Stalin. É comunista, né? Revolucionário e tal. E o Celso de Mello é uma cabeça muito particular, né? Ele tem uma competência muito particular. Ele conseguiu impedir muitas coisas do Bolsonaro, muitas loucuras do Bolsonaro ele conseguiu impedir. Votou algumas besteiras também, porque, afinal das contas, ele era um ministro do STF. Se não fizer besteira, não compensa o salário. Mas era uma pessoa digna, era uma pessoa extremamente arguta, com conhecimento jurídico fenomenal, né? Ele estava lá no STF desde do Geisel, né? Passou por Geisel, passou por todo mundo, até sair com o Bolsonaro. Mas sim, de direita, mas sim conservador, defendendo uma doutrina conservadora, que é a doutrina do Supremo Tribunal Federal, etc., né? Mas com nível de independência e buscando sempre sabedoria, isso é uma coisa bastante clara e que vai deixar saudades, no caso do Celso de Mello. Por isso que ele merece
ser chamado de comunista, de stalinista, de marxista, daí por diante. Eu acho que o Celso de Mello deve ter se sentido muito lisonjeado por ser ofendido pelo Bolsonaro. Acho que ele deve ter se sentido honrado com isso. Eu me sentiria. Agora vamos a uma pergunta do Oliveira Júnior também. Professor, sobre fugir de debates, viu que o Trump correu do debate virtual? Ele se recusou. Fica a pergunta, ele aprendeu com o Bolsonaro ou ele ensinou o Bolsonaro? Quem, o Trump, você está falando? Olha, sabe que isso é uma coisa curiosa, é uma coisa muito interessante. O Stanley, junto com o Finchenstein, ou Time, eu não sei como é que se pronuncia isso, que eu citei na primeira parte da aula, né? Ele fez um debate, ele e o Stanley, os dois conhecem muito sobre o fascismo, né? E uma das coisas que eles disseram no debate foi o seguinte, falaram, olha, tem hora que o Trump imita o Bolsonaro, né? E tem hora que o Bolsonaro imita o Trump. Então, e os dois ficam se olhando, e aí quando um faz uma coisa, o outro faz outra. E essa coisa aí de fugir do debate, o Stanley acha que o Trump imitou do Bolsonaro. Porque você há de convir que isso é uma estratégia fenomenal, isso é uma estratégia impressionante. Quando você não tem o que dizer, você simplesmente não vai. Porque se você vier, se você for, vier, olha eu, se você for, você vai fazer besteira e vai perder. Ele me sai do primeiro debate perdendo muito, né? Agora eu estou falando do Trump. Ele me sai do primeiro debate perdendo muito e depois fica doente. Assim, rapidinho. Não há quem não desconfie desse Covid dele, entendeu? Não há quem não desconfie. Mas eu sim, eu acho que existe uma relação de acho que um fica olhando o outro. Acho que eles namoram de mão dada, já deram um beijinho na boca, porque eles fazem a mesma coisa, pensam a mesma coisa. Você pega os discursos do Trump e os discursos do Bolsonaro, são extremamente semelhantes. A cloroquina, por exemplo, né? Foi o Trump que inventou, o Bolsonaro logo em seguida assumiu e defendeu, fez a maior propaganda e não tomou cloroquina quando ele estava com a Covid. E o médico não quis explicar por que ele não tomou cloroquina. Então, tá bom, né? Muito bom. Né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eu falei olhos para ser mais educado. Isso aí. Podemos continuar, então, Sim, Vanderlei. Agora, é preciso pontuar bem onde é que nós estamos. Né? O Bolsonaro é um fascista, tem ideologia fascista, pertence a um grupo fascista, instalou um governo que tenta ser fascista. Em 22 de maio, deixa eu te dar até os nomes de quem estava lá. Em 22 de maio, a situação estava insuportável. Todos, aliados ou não, diziam que o Bolsonaro era totalmente incapaz de governar o país. Alcolumbre, por exemplo, presidente do Senado, disse com todas as letras, esse homem está doido. E aí, houve uma reunião de cúpula. As grandes cabeças pensantes se reuniram na casa do presidente do Senado, do Alcolumbre,
Estavam lá Tebé, José Serra, Anastasia, Cátia Abreu, Tasso Gereissati, Humberto Costa, do PT, Jacques Wagner, do PT, Esperidião Amin, enfim, gente pesada. E foram discutir o que é que eles iam fazer com o Bolsonaro. Como é que eles iam dar conta daquele monte de loucuras. Se você começar a declinar as loucuras que aconteceram em maio, você vai ver que no dia 22 de maio a situação estava realmente insuportável. Aí teve proposta de impeachment, aí teve proposta de cassação da chapa, aí teve proposta de parlamentarismo, aí teve proposta de recall, que é um sistema que é utilizado em alguns países na Europa, que refaz o processo eleitoral, e se chegou a uma conclusão. Impeachment não dá, porque vai dar isso ou daquilo, parlamentarismo não é possível, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Discute, e o grupo chegou à seguinte conclusão. Nós vamos instalar no Brasil um parlamentarismo branco. Um parlamentarismo que não é oficial. De hoje em diante, o parlamento começa a governar. Rodrigo Maia na cabeça. E o parlamento começa a exercer a função de governo no lugar do Bolsonaro. Se você olhar, você vai ver que o Bolsonaro manda uma lei, a lei é devolvida. O Bolsonaro manda uma lei, a lei é modificada, e sai de lá com a cara totalmente diferente. O Guedes fica maluco. A reforma da Previdência que saiu não teve nada a ver com a reforma da Previdência que entrou. E agora ele fica querendo aquelas loucuras dele e o Senado e a Câmara simplesmente resolvem que não. Reforma administrativa. A Câmara, junto com o Senado, está fazendo a sua. A do Bolsonaro está lá. E até hoje, sabe-se lá. Eu sempre fiquei bravo, né? Como é que esse sujeito faz o que faz? Como é que esse sujeito promove as loucuras, as arbitrariedades, as injustiças, os assassinatos que um sujeito desse promove e ninguém faz nada? E estavam fazendo, eu é que não sabia. Agora, estudando o assunto, eu fiquei sabendo que se instalou um parlamentarismo branco no Brasil. Isso pelo que eu li, pelo que eu estudei, não é uma jabuticaba, isso já aconteceu em outros lugares, não é? Mas foi essa saída que a cúpula de política pensante, independente de partido, tomou em relação à Previdência. Tomou em relação ao presidente, desculpe. Né? Então, você não tem um governo fascista. Você teve a implantação do governo fascista logo de início, né? Na educação, na questão da segurança, etc. Né? Então, um governo fascista precisa de uma milícia. Bolsonaro tentou de tudo para fazer milícia. Tentou passar leis no Congresso que simplesmente entregava arma para todo mundo. Aumentou o número de pessoas que podem ter arma e etc., mas não chegou nem longe daquele projeto original dele, de todo mundo ter o revólver para ele poder criar sua milícia.
Então, você tem um fascista que criou um governo fascista, mas que não consegue governar como fascista e não exerce o governo fascista. Não é? Hoje, o Bolsonaro conversa lá com o Centrão, hoje o Bolsonaro não faz mais críticas ao Congresso, desistiu da maior parte das suas fantasias, né, mirabolantes, né, etc. Então, quer dizer, ao modo brasileiro, o fascismo do Bolsonaro foi contido. Ao modo brasileiro, o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro não governa mais. Ao modo brasileiro, ao modo Bolsonaro, ao modo brasileiro não, ao modo Bolsonaro, ele vai continuar tentando. Ele vai tentar. Outro dia mesmo, o Salles, que é um grande aliado dele, assinou um decreto permitindo a invasão literal da Amazônia, eliminando a proteção das terras indígenas, etc., 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 e o projeto não passou. O STF, acho, foi o STE, o FTJ, não sei, não pode. O senhor não vai fazer nada disso, e está anulado o seu decreto. E pronto, não conseguiu dar o golpe de misericórdia no meio ambiente. Né? Isso tá acontecendo sistematicamente. O Bolsonaro tenta tenta uma providência fascista e recebe chega para lá do Congresso ou do STF e não consegue impor o governo fascista. E aí você chega numa situação, que essa sim deve ser uma jabuticaba, do presidente saindo para fazer protesto. Protesto contra quem, meu chefe? Você é o presidente da República, você é o chefe de Estado. Você está fazendo protesto. Ele estava fazendo protesto contra a política de saúde para combater a pandemia. Ostensivamente, então ele ia na padaria tomar café com leite, entre outras coisas, o Bolsonaro não sabe comer. Ele só come porcaria. E não tem a mínima sensibilidade gastronômica. Bom, mas isso é conversa mole. Ele fazendo protesto contra ele mesmo, quer dizer, contra o governo dele. Se implanta uma política de saúde de combate ao vírus e o presidente fica contra e faz protesto e faz passeata porque o Congresso e o STF tem um bando de vagabundo, como dizia o Enchaube, que devia estar na cadeia, e daí por diante, não é? Eis a questão. A questão é que nós temos um fascista, com ideologia fascista, com um grupo fascista, assumindo um governo que quer, por todas as forças, implantar o fascismo no Brasil. E que não consegue. Primeiro, por incompetência. Não é brincadeira você
você governar com o Congresso e impor no Congresso o teu desejo de governo. O Bolsonaro simplesmente não consegue isso. Não é brincadeira traçar conseguir destruir a ciência brasileira. Ele está tentando com todas as forças, mas ainda assim os nossos brilhantes cientistas, os nossos cientistas reconhecidos internacionalmente continuam existindo. Ele é incompetente para estabelecer um governo fascista. Primeiro, é incompetente. Não é? Segundo, ele não tem base para construir isso. Ele não consegue montar a sua milícia. Ele não consegue que o exército se transforme na sua milícia, e o exército muito dificilmente, apesar de um ou outro maluco ficar morrendo de vontade de dar o golpe, eu não vou dar nomes também, mas algum desses malucos, inclusive, ocupam altos cargos no governo do Bolsonaro, só que o golpe também é contra ele, né? Tem gente do exército, no governo dele, chamando contra ele, sabia? E ele não consegue garantir apoio no legislativo e no judiciário, ele não consegue apoio armado da população. Quem é que ele vai chamar hoje para pegar em armas contra a Câmara e o Senado? Não é? Por incompetência e por uma ação engenhosa do poder legislativo e do poder judiciário que impedem literalmente o Bolsonaro de governar, você não você tem um fascista que não consegue ter um governo fascista governando esse país. O resultado já se vê, já se viu. O resultado é esse pêndulo e o Bolsonaro aqui, uma hora quer A e depois de 5 minutos quer anti-A. Aquele discurso que ele fez na ONU, o Heleno foi com ele, né? E aí tinha um discurso preparado, bonitinho e tal. Ele no avião foi redigindo outro discurso, não falou pro Heleno, não mostrou o discurso para o Heleno, e falou aquele monte de asneira dentro da ONU que eu senti vontade de me candidatar a ser um cidadão paquistanês. E aí vivemos assim, vivemos com um fascista que tenta ter um governo fascista e não consegue. Hora de perguntas, Ruchelli. Vamos lá. Pergunta do Gustavo César Gandolfi. Professor, mas e o fato dos partidos do centro estarem aderindo às medidas dele não enfraquecerão esse parlamentarismo dito pelo professor? A exemplo da nomeação do novo ministro do STF. Então, só que o Centrão, que é essa base de apoio aí a que você está se referindo, é um grupo extremamente fisiológico, é um grupo extremamente que luta pelos seus próprios interesses, né? É um grupo que nos governos passados foi sustentado com mensalão. Pagava. Você pagava para o cara votar na proposta que te interessava. Quanto custa o voto de um deputado para esse projeto, para o outro, para o outro, para o outro. O Centrão não tem unidade ideológica, não tem unidade programática, não tem nada. É muito frágil. E a possibilidade do Centrão amanhã
trair o Bolsonaro e jogar uma casca de banana na frente dele é enorme. E ele, Bolsonaro, sem dúvida sabe disso. Alguém contou para ele que aquele apoio é extremamente frágil. É o que ele tem. É o que ele tem. Ele não tinha como ir atrás de mais ninguém, né? Mesmo os partidos corruptos não o apoiavam, não o apoiam no Congresso, né? Com exceção do Centrão, que é muita gente e que o apoia sim. Aí você teve, bom, no STF, que é a segunda parte da tua pergunta, você tem a indicação do presidente, depois vai para a sabatina. Na sabatina vai ser muito difícil esse cara ser reprovado. Exatamente porque o Centrão vai apoiar, né? E muita gente vai apoiar, e quem se basear estritamente em critério técnico, o cara que foi escolhido tem, sim, formação técnica suficiente, vai saber responder, etc. Então, mas olha uma coisa, se o Bolsonaro está pensando que esse cara vai ser um capacho dele e que vai votar em tudo que ele quiser que vote, está muito enganado. Vai ter o mesmo drama que o Lula teve com o Barbosa, que indicou e, em seguida, o Barbosa agiu pela cabeça dele. Pensa uma coisa, você está no Supremo Tribunal Federal, o teu cargo é vitalício. Ninguém mexe com você, né? Você tem os holofotes do Brasil à tua disposição para você falar e pensar o que você quer. Você vai lembrar de alguma fidelidade depois que você está lá? Olha, eu não sei. Eu não sei se esse sujeito vai atender o Bolsonaro e nem sei se o tal do terrivelmente evangélico lá que ele está procurando e traiu, né? E traiu o movimento evangélico, que não arrumou. Eu também não sei se vai dar certo, não. Vale o velho e antigo provérbio. Do bumbum de criança e da cabeça de juiz, ninguém sabe o que sai. Vamos à pergunta da Beth Schmitz. Professor, nesse contexto todo, qual o papel do vice Mourão? Cada pergunta que vocês me fazem Eu já li, eu não sei qual é a veracidade, eu não tenho confirmações a respeito disso. Mas eu já li que o Mourão tentou articular um golpe para derrubar o Bolsonaro. Não sei se isso é verdade. Sei, por exemplo, que o Mourão estava extremamente articulado com a extrema-direita, Leia Seleno, daí por diante. Sabe de onde vem? Onde começa o governo fascista do Bolsonaro? Começa lá com Silvio Frota, que disputou com o Geisel. O general Heleno era a assistente de ordens do Silvio Frota e trouxe a mesma ideologia fascista que ele vinha carregando do Silvio Frota de lá para cá. E o Mourão é dessa turma. O Mourão é ligado a esse pessoal, né? O Mourão não é um estúpido, não é um imbecil.
o que talvez o torne ainda mais perigoso, né? Se por acaso amanhã o Bolsonaro vier a perder o governo. Por um lado, e por outro lado, o Bolsonaro tentou, por todos os meios, isolá-lo e tirá-lo da cena política. Não podia demitir, né? Como é que vai demitir vice-presidente? Então jogou lá para resolver o problema da Amazônia, e o cara fica lá preocupado com a questão da Amazônia e não faz mais declarações, porque estava uma gracinha, né? O Bolsonaro dizia, porque A é igual a B. Aí o Mourão seguia, no dia seguinte, e dizia, não é bem assim, na verdade o presidente se enganou, não é que A é igual a B, é um pouco diferente, etc. Então, agora, na posição que o Mourão está, ele não pode mais, ele não tem mais tempo de desmentir o presidente. Não sei direito qual é o papel do Mourão. Tudo isso que eu te falei são tentativas de definir o papel dele, não sei se eu... Me pergunta daqui a 5 anos. Vamos à pergunta, a nossa última pergunta, a gente já está faltando 5 minutos, do Oliveira Júnior. As eleições desse ano poderão dar um indicativo de vislumbre do que nos aguarda? Digo, uma guinada contra o governo e ou rumo ao abismo social? Olha, a esquerda tá fazendo uma grande tolice com as eleições desse ano. Ela não está dando o peso e o valor que as eleições desse ano têm. Né? O PT, por exemplo, poderia ter feito governos de frente ampla em vários estados e não fez, né? Os outros partidos também não se compuseram em frente contra o fascismo, daí por diante, não é? E essas eleições, elas vão ter um peso fundamental em 2022, porque é elas que vão montar os palanques de 2022, né? Quem vai ser o prefeito de São Paulo que vai subir no palanque para defender este ou aquele candidato, né? O que você tem hoje em São Paulo? Você tem 2 candidatos de extrema-direita, né? Russomano e Dória, né? Os outros com chance muito pequena. O Boulos está um pouquinho melhor do que o resto dos outros candidatos, não é? E desprezando desse jeito as eleições municipais, nós não vamos ter alternativa para esse país tão cedo, não. Nós vamos estar cavando o pedestal. Como é que alguém cava o pedestal? Para o Bolsonaro em 2022, se a gente bobear nessas eleições agora de 2020. Vanderlei, só complementando que o Irafo, né, aquela questão sobre o presidencialismo, né, ele deu uma nota, ele falou assim, não é muito o tema do presidencialismo, mas o parlamentarismo. Acredito que dificulta o acesso ao fascismo, é mais democrático. É uma discussão muito complicada. Eu não sei se o parlamentarismo é mais democrático. Mais democrático que o Bolsonaro, até o Fernando Henrique é. Então, não dá para comparar, né? Quer dizer, e outra coisa, imagina que a gente votasse o parlamentarismo amanhã, com esse Congresso, com o Congresso que se vende,
com um Congresso que é, na sua grande maioria, corrupto, que tem uma ficha criminal enorme, se fosse para aprender, não ia dar para Papuda, a Papuda não ia dar para pagar, para conter todos eles. Com esse Congresso, a gente ter parlamentarismo? Não, eu não quero. Eu quero o seguinte, uma constituinte que redefina todas as dimensões políticas desse país, que reinvente um outro Congresso, que crie garantias para esse Congresso ter o mínimo de honestidade possível. Daí eu quero discutir se vai ter presidencialismo, se vai ser parlamentarismo, etc. Mas hoje a gente estaria trocando uma cobra por muitas cobras. Então, não é exatamente o meu desejo, não. Bom, já estamos a 1h30 da live. Encerramos? Encerramos. Até a semana que vem. Temos a última aula, que é sobre a questão do antifascismo, né? E depois uma aula de conclusão do curso, etc, etc. Até lá. Um bom final de semana para vocês todos. Então, até terça, dia 13, a gente se vê novamente. Ok. Até lá, Rochelle. Até lá, todo mundo.